Vamos dar continuidade, né, ao nosso assunto equilíbrio ácido-base. Agora a gente vai falar do papel do sistema urinário na regulação do pH, né? Como é que esse sistema contribui para manter o pH naquela faixa que a gente falou entre 7,35 e 7,45, lembrando que a gente está falando do pH do sangue. Então, antes da gente falar como exatamente o sistema urinário faz isso, né, regula o pH, vamos falar um pouquinho, de uma maneira bem rápida, quais são as funções do sistema urinário, né? Quais são as funções que esse sistema desempenha. Para isso, só uma lembrança, vamos falar um pouquinho aqui também da morfologia, né? O sistema urinário, só lembrando, é um sistema que está localizado aqui na região do abdômen, né, do peritônio. Ele tem uma localização retroperitoneal, ele é formado por 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga e uma uretra, né? Então a gente vai ter essas estruturas, cada uma com uma função bem definida. Os rins com a função de produzir urina, os ureteres com a função de conduzir essa urina, né? São como se fossem mangueirinhas, ó, que vão conduzir a urina produzida no rim em direção à bexiga urinária, que é um órgão oco, né, com capacidade de armazenamento, então ele armazena essa urina, e através da uretra a gente tem a excreção, a eliminação, quer dizer, a saída desse material do nosso corpo, tá? Então, de maneira bem geral, né, quando a gente pensa nas funções do sistema urinário, a gente vai ter prioritariamente a função dos rins como a função principal desse sistema, né? São os órgãos principais, já que eles é que formam a urina, e é justamente a urina que dá nome ao sistema, né? As demais estruturas são estruturas condutoras por onde esse material passa e ele fica durante um tempo retido e depois ele é jogado fora, vamos dizer assim, né? Então, gente, basicamente, quando a gente pensa, né, em função do sistema urinário, se você perguntar para qualquer pessoa, a primeira coisa que a pessoa vai dizer é fazer urina, né? Produzir urina. Então, é responsável pela formação da urina, né? Nosso xixizinho de todo dia. É formado aqui e esse sistema, ele desempenha essa função. Mas, gente, o sistema urinário não tem só essa função. É uma coisa mais abrangente. Vamos falar um pouquinho aqui, ó. Então, através da formação da urina, a gente vai ter eliminação de moléculas tóxicas. Olha só a importância, né? Então, quando o indivíduo não produz urina, significa que essas moléculas elas tendem a ficar acumuladas no organismo e podem trazer problemas. Uma outra função que está atrelada à formação da urina, então a formação da urina seria aquela função objetivo geral. Aqui a gente vai ter, vamos dizer, os objetivos específicos. Uma outra seria eliminar moléculas em excesso. Então a gente tem moléculas, por exemplo, a molécula de água, se a gente bebe muita água, a gente produz muita urina, porque esse excesso de água ele vai sair nessa urina, tá? Bom, regular a osmolaridade é uma outra função também. Né? Então, quer dizer, manter os níveis de soluto e solvente equilibrados para manter a osmolaridade equilibrada. Então, se tiver mais soluto, a gente perde esse excesso na urina. Né? Se tiver mais solvente, a gente perde esse excesso na urina para não produzir nenhuma superdiluição, nenhuma superconcentração do plasma. Tá? Deixar o plasma no que a gente chama de isotônico, né? Que é a concentração, a osmolaridade equilibrada, a concentração soluto e solvente equilibradas, tá? Então tudo isso está atrelado à formação da urina. Se não forma a urina, isso tudo fica comprometido, né? Uma outra questão é regular a pressão arterial, né? Através da diurese, né? Ou seja, da perda de volume urinário, a gente tem perda de líquido, do plasma. Porque a urina, gente, ela é, na realidade, um filtrado do nosso sangue. Né? Então, quando você fizer o xixi, você olha para ele e pensa, isso é um filtrado do meu sangue. Porque é isso mesmo que ele é. E lá vai ter tudo que está em excesso, que está demais, que não é legal para o organismo, a gente joga fora, tudo eu não digo, mas boa parte das moléculas, principalmente moléculas hidrossolúveis, já que o líquido primordial, o veículo da urina, é água. Tá? Então, tudo que se dissolve bem em água sai através da urina. Então, quando a gente perde volume através da urina, a gente tem redução do volume plasmático e isso auxilia na manutenção da pressão arterial. Se você tem retenção de urina, retenção de líquido no organismo, pouca produção da urina, o que acontece com a pressão arterial? Ela sobe, porque você aumenta o quê? Volemia, tá? Bom, a gente tem também a regulação, tá aí, chegou finalmente, do pH, que é o nosso tema aqui que a gente está abordando, né? Que também está atrelado à formação da urina, depende dessa formação de urina. Bom, além disso, gente, a gente tem a síntese de eritropoetina, que é o hormônio que estimula a medula óssea a fazer maturação
de hemácias, de eritrócitos, tá? Então estimula a eritropoiese, formação de hemácia, então é importante. A gente tem a síntese de calcitriol, que é um precursor da vitamina D, tá? Que é importante na fixação de cálcio nos ossos, por isso que ele recebe esse nome. E a gente tem também a homeostasia glicêmica, né? O rim, ele é um tecido que faz a chamada gliconeogênese. Quando a gente está em jejum, ele mantém a glicemia, né? Graças ao processo de transformação de outros substratos, como lactato, aminoácidos, glicerol em glicose, um processo que a gente chama de gliconeogênese. Tá ok? Bom, gente, então vocês pensam o seguinte, quando a pessoa doa um dos rins, né, ela fica só com um, essas funções todas elas vão ficar reduzidas, né? Claro que o rim que fica, normalmente ele tem um processo de crescimento compensatório, tá? Que é justamente pela falta do outro, ele vai ter que trabalhar sozinho e ele acaba crescendo numa tentativa de compensação, processo que a gente chama de hiperplasia compensatória. Só que aqui, de todas essas funções, essas aqui, essas 5 primeiras, elas estão atreladas à formação da urina, depende da formação da urina. Essas 3 últimas aqui não, tá? Não necessariamente, depende disso. Mas depende, obviamente, do rim. Então, o indivíduo que perde o rim, por exemplo, ele reduz eritropoetina, ou seja, ele está mais suscetível a anemias, né? Reduz calcitriol, ou seja, ele vai estar mais suscetível, vai ter maior fragilidade de ossos, já que ele vai ter menos vitamina D circulando. E vai ter problemas glicêmicos também, tá? E aí tem que fazer uma correção disso, enfim. Bom, gente, então o pH, a regulação do pH plasmático pelo rim é um processo lento, como eu já falei para vocês, e vai depender dessa formação da urina. Então, quando o indivíduo não está produzindo urina, né, ou está com uma baixa produção de urina, que a gente chama de oligúria, né, a ausência da urina a gente chama de anúria, a gente vai ter essas funções todas comprometidas. E a gente vai estar comprometendo o quê? Homeostasia, equilíbrio, né? Que a gente vê 3 aqui, ó, da osmolaridade, da pressão arterial e do pH. Tudo isso começa a desequilibrar, tá? Então a gente precisa dessa formação. Então essa formação da urina, gente, de uma forma bem resumida, ultra mega resumida, porque esse é um assunto longo e extenso. Qualquer hora eu faço um vídeo de fisiologia renal, pra gente explorar melhor. Ela vai depender de estruturas, que são essas que estão aqui, ó, tá vendo? Que vão estar distribuídas aqui, a gente abriu um rim, que nem abre um pãozinho, assim, uma bisnaguinha. E aí por dentro a gente vê que tem áreas aqui, né? Então o rim ele vai ter uma porção que a gente chama de córtex, que é essa parte mais externa, essa margenzinha aqui, e a gente vai ter a porção medular, que envolve aqui essas estruturas que a gente chama de pirâmides renais, né? Ou pirâmides de Malpighi, como era chamada antigamente, hoje em dia a gente fala mais em pirâmide renal. Então a gente vai ter que principalmente nessa região aqui de fora, tá? Essa orlazinha aqui, ó, a gente vai ter essas estruturas aqui, tá? Que está representada nesse desenho maior. Essas estruturas a gente chama de néfron. Os néfrons, eles são as unidades funcionais do rim. Ou seja, eles é que vão exercer a função primordial do rim, que é formar urina, produzir urina. Tá? Então essa produção vai acontecer nessa estrutura. E essas estruturas, gente, então vão estar distribuídas aqui. A gente vai ter em torno aí de 1 milhão de néfrons em cada um dos rins. É néfron pra chuchu. E eles vão fazer o quê, né? São estruturas altamente vascularizadas, estão vendo o vermelhinho aqui representando, né, vasos sanguíneos, artérias, e o azulzinho vasos venosos aqui, segmentos venosos, onde a gente vai ter o sangue entrando por aqui, por esse vasinho, atingindo essa bolinha aqui, que é uma rede de capilar, que a gente chama de capilares glomerulares. E aí no momento que esse sangue for passar por aqui, essa rede de capilares, esses capilares são altamente permeáveis, a gente vai ter o líquido empurrando um monte de moléculas, saindo do espaço vascular e caindo aqui num espaço que a gente chama de cápsula. E aí esse líquido, que saiu do sangue, ele vai passar por esses túbulos todos aqui, ó, como se fosse um toboágua, vai passando, que são envolvidos por uma rede de capilares. E aí a gente vai ter aqui, durante essa passagem, um monte de molécula sendo resgatada, tá? Pelos capilares, vamos dizer assim, tá? De uma maneira bem geral. Não é exatamente, mas assim, para dar uma ideia geral. E aí a gente vai ter essas moléculas sendo removidas e voltando para o sangue, tá? Então, um processo aqui. Então é o seguinte, olha só, essa formação da urina vai envolver 3 processos. Então vamos lá. Primeiro, filtração, que vai acontecer nessa bolinha aqui. Então a gente vai ter o sangue passando como se fosse num coador, assim, tá? E aí a gente vai ter as moléculas pequenas passando pelos poros desse capilar, tá? Que vai funcionar como se fosse um grande filtrão.
né? Que nem quando a gente vai coar café, né? Então, processo mais ou menos parecido. Então a gente vai ter essas moléculas sendo empurradas por pressão e aí a gente vai ter elas passando por esse espaço capsular, tá? Processo semelhante que eu já descrevi num vídeo que eu falei de microcirculação, tá? Então a gente vai ter esse filtrado sendo formado, que a gente chama de filtrado glomerular, porque ele é formado aqui nos capilares glomerulares. E aí depois a gente vai ter esse material percorrendo esse toboágua, que eu falei para vocês, que é um sistema de túbulos, onde algumas moléculas vão sendo resgatadas, tá? Um processo que a gente chama de reabsorção, belezinha? Então, para vocês terem uma ideia, a gente vai ter o filtrado glomerular formado, o volume de filtrado formado por dia é de 180 litros. Aí eu pergunto para vocês, a gente faz 180 litros de urina? Claro que não, né? Socorro, nem dá, tá doido. Então, por que a gente não faz esse volume todo, já que a gente filtra essa quantidade toda de sangue? Porque a maior parte vai ficar retida, 99% só. Vai ficar retida, então a gente vai ter a maior parte sendo retida e a gente perde de urina basicamente em torno de 1% disso, mais ou menos, tá um pouquinho mais, vai dar em torno de 2 litros de urina produzido diariamente, né? É uma taxa média aí que a gente tem, por conta desse processo de reabsorção. E a gente tem um outro processo oposto à reabsorção, que é a secreção, ou seja, moléculas vão sendo adicionadas para dentro desse toboágua aqui, para dentro do sistema de túbulos. O que estava aqui no sangue ou no interstício é adicionado, o que não passou pelo filtrado ainda dá chance de jogar, porque tudo que ficar nesse túbulo aqui, gente, nesse toboágua que eu estou chamando, que vai passar por aqui, ó, e vai embora por aqui, vai embora. O que não for recuperado vai embora. Quer dizer, a gente vai eliminar através da urina. Tá ok? Bom, aqui só para dar uma noção geral de fisiologia, e a gente volta no próximo vídeo, onde a gente vai entender como que através desses processos o rim regula o pH plasmático. Belezinha? Então a gente se vê.